Olá, estamos aqui para apresentar para vocês o nosso trabalho chamado Projeto Terra. Todos nós temos uma pergunta fundamental e básica em nossas vidas, que é: de onde nós viemos? De onde toda essa humanidade veio? Qual o verdadeiro sentido de estarmos vivendo aqui na superfície deste planeta? O que é a morte? Existe realmente vida após a morte? Para onde nós vamos após a morte? E uma outra questão fundamental: e antes desta vida, nós existíamos em outras vidas? Existe mesmo a reencarnação? Ok? Então essas questões fundamentais da natureza humana, da espécie humana, nós vamos tentar colocar para que vocês possam meditar sobre o assunto, ok? Porque o que é a Terra no meio de nossa galáxia? E o que é a nossa galáxia no meio de um universo de bilhões e bilhões de galáxias? Não é verdade? Então, nós precisamos ter uma consciência que fazemos parte não de um planeta, mas nós somos cidadãos do universo, do cosmos. Porque veja bem, todo cidadão, né, tem um nacionalismo muito fundamentado, né? Ou ele é brasileiro, é americano, é europeu, oriental, muçulmano, aquela coisa tudo. Mas o ser humano se esquece que ele não consegue ainda nem perceber a dimensionalidade do nosso próprio planeta, ser um cidadão planetário, não ter um rótulo, não ter um bairrismo. E quanto mais ele entender que ele faz parte de um sistema solar, que a pequena bola chamada Terra, ela gira ao redor do Sol, né? E este Sol faz parte de um conjunto muito, muito grande de outros sóis, que nós chamamos de galáxia. E que essa nossa galáxia, que contém cerca de 200 bilhões de sóis, faz parte de um conjunto muito maior, né, de aglomerados de galáxias, que compõem o chamado universo conhecido pela ciência e pelos astrofísicos. Os astrofísicos calculam que o nosso universo possui bilhões e bilhões de galáxias. Então, qual é o papel de um pequeno mundo, de um pequeno planeta, no meio dessa dimensão gigantesca? E qual é o papel nosso, da nossa vida, do nosso ser, dentro desse contexto maior? Então, a primeira questão fundamental que nós vamos tentar responder ou colocar como uma ideia aqui para vocês é a ideia de onde nós viemos, né? Mas para discutir essa questão, nós precisamos entender uma coisa chamada dimensionalidade do universo. Porque a maior parte do ser humano se conhece como uma criatura física, como uma criatura material, não tendo a sua consciência de uma alma, de um espírito pretérito, de um espírito anterior a tudo isso. Será que nós somos cidadãos do planeta Terra? Nós nascemos aqui na Terra? Nós somos gerados aqui na Terra, como a ciência quer nos colocar através do darwinismo clássico? Será que nós somos mesmo fruto de um acaso? A vida se originou na Terra por um tremendo de um acaso? É isso que nós vamos questionar nesse nosso trabalho, que tem um fundamento espiritualista, ok? Em grandes momentos vocês vão perceber que a ciência ela auxilia demais a visão espiritualista, mas em certos momentos a visão espiritualista ela questiona e até invalida certas posições científicas. Então nós vamos ter que trabalhar muito maleável com essas duas questões, não sendo tanto radical no lado científico e nem tanto radical no lado espiritualista.
ok? A espiritualidade nos traz informações muito boas e a ciência também. Então, unindo ciência e espiritualidade, nós vamos ter uma coisa muito melhor, nós vamos ter uma coisa muito maior. Então, o questionamento fundamental é esse, né? Nós somos seres simplesmente materiais ou temos uma natureza espiritual? Muito bem. Todas as religiões vão discutir uma coisa chamada Deus. Se você pergunta, quem criou o homem? Quem nos criou? Todas as religiões dizem, Deus nos criou. Nós fomos criados por Deus. Mas o que é Deus? Definir Deus é uma coisa extremamente complexa e extremamente difícil, ok? Então eu vou começar colocando uma ideia da visão indiana de Deus, da visão de Brahma. Ele nos dá uma visão bastante diferenciada da visão judaico-cristã, da criação de Adão e Eva, da gênese, vamos dizer assim, judaico-cristã. Então, como que os indianos veem Deus? Na verdade, os indianos enxergam Deus como uma grande energia cósmica inteligente. Imaginemos então, no princípio, uma energia cósmica maior. Vamos tentar imaginar uma energia sem forma, sem tamanho, que permeia o universo que ainda não foi criado. Porque os astrofísicos, eles têm uma noção de que há mais ou menos há 12 bilhões de anos atrás, o nosso universo de galáxias, estrelas, o nosso universo material, de massa, que define o conceito de matéria, ele foi criado, ele foi gerado na grande teoria do Big Bang, numa grande explosão, num grande início. Esta energia primordial, por falta de nomes, os indianos deu lá o nome de Brahma. E essa energia vai ser uma energia criadora. Tudo que existe no universo, segundo os indianos, é manifestação de Brahma. É diferente do modelo do Deus ocidental, do judaico-cristão, que é um imperador, um Deus imperador, que cria as coisas e coloca as coisas lá embaixo. É interessante que a ciência coloca, né, a ideia de que isto é uma energia. E esta energia, ela se transforma de uma determinada maneira que os cientistas não sabem ainda, em subpartículas. E essas subpartículas vão gerar prótons, elétrons e nêutrons. E os prótons, elétrons e nêutrons vão gerar, por combinação, cada vez mais estruturas complexas desse nosso universo conhecido. A vida, as moléculas orgânicas que vão gerar o que nós chamamos e conhecemos como vida, é uma coisa extremamente desconhecida pela ciência. A ciência não sabe como que essa vida se organizou. Mas como nós estamos trabalhando com um conceito de energia inteligente, de uma energia consciente, Brahman como uma inteligência consciente, que através da sua vontade, ele cria as coisas que existem no universo. Então, a própria estrutura quântica, os próprios números quânticos, os números de massa, de carga, do próton, do elétron, do nêutron, que vão combinar para gerar toda a matéria do universo, ela tem um potencial muito grande para lá na frente, inteligentemente, com uma vontade, e não ao acaso, não um sistema ao acaso, criar as formas de vida biológica como nós conhecemos. Ok? Muito bem. Mas os indianos nos dizem o seguinte, que não existe só a energia primordial e a matéria. Na verdade, o nosso universo, os indianos colocam, principalmente os tibetanos, colocam o nosso universo com 7 dimensões. Só que o conceito de dimensões dos esotéricos não é o mesmo conceito de dimensão dos matemáticos, dos físicos, dos cientistas. Ok? Os cientistas comuns, nossa ciência vê dimensão como x, y, z, apenas coordenadas, né, do espaço e o tempo.
Essas são as chamadas coordenadas reais que a gente conhece do universo, que são trabalhadas com ela. Falar em quinta dimensão e sexta dimensão, elas podem existir até em formulações matemáticas, mas elas não têm uma realidade física no universo ainda para a gente. Os cientistas não entendem uma realidade fora disso. Então, quando nós vamos conversar com os espiritualistas, com os médiuns, com os sensitivos, que defendem a tese da vida após a morte, ok? E principalmente os espiritualistas que viram o trabalho de Chico Xavier, o espírito do André Luiz, falando da cidade Nosso Lar, né? Que existe acima de nossas cabeças uma cidade, uma sociedade toda organizada, né? Que é exatamente para onde os espíritos vão após a morte. Até se você olhar no judaísmo clássico também, existe a Jerusalém Celeste, que seria então uma cidade astral que estaria localizada sobre a região de Israel, do Oriente Médio, onde as almas estariam, após a morte, indo habitar essas cidades astrais, com uma sociedade toda organizada, não existindo morte, existindo apenas uma transição entre a alma no corpo físico, utilizando um corpo biológico, e após essa morte, esta alma estaria então vivendo nessas cidades astrais. Ok? E essas cidades astrais, nesse local o indivíduo reencarnaria, esse espírito, essa alma vivendo nesta dimensão, estaria reencarnando novamente na superfície física do planeta, passando assim por várias reencarnações sucessivas, até chegar um momento de ascensão, onde o espírito não mais reencarnaria e passaria a existir somente nessas dimensões chamadas superiores. Mas para um físico isso é ilógico. Então nós estamos tentando, eu como físico, nós tentamos construir, né, uma ideia de que estas cidades astrais, esses planos astrais e o próprio espírito, ele é uma entidade real e material. Então, para isso, nós criamos uma nova visão da astrofísica planetária. Esta é uma coisa criada por mim como astrofísico, tentando mostrar que o nosso planeta Terra, ele não termina aonde a nossa visão material chega hoje em dia. Hoje nós temos a superfície, a crosta do planeta Terra, os oceanos, temos a atmosfera do planeta, né, composta de gases, né, nitrogênio, oxigênio, essas coisas todas, que é onde nós respiramos, chamada biosfera, né, onde nós estamos. E acima dessa atmosfera começa o espaço vazio, o vácuo, e lá para cima o cosmos, as estrelas. E eu quero mostrar como um novo modelo astrofísico para poder introduzir a ideia não só da matéria e do espírito e dessas cidades astrais, porque a pergunta que se faz é a seguinte: de que matéria que é feito o espírito? De que material que ele é feito? E as cidades astrais, então? Estava todo mundo morando, tinha casas, tinha carro, tinha tecnologia, toda uma sociedade, milhões de pessoas morando no nosso lar. E nenhum astrofísico conseguiu detectar, nenhum telescópio viu isso. Como que a gente pode explicar isso então? Então, para nós entendermos a ideia do projeto Terra, dessa realidade que vai não só abordar a vida na superfície física, mas também a vida após a morte, né, nas cidades astrais. Então, para isso eu tive que construir um modelo matemático até, né, que nós chamamos da multidimensionalidade da matéria. Então nós construímos um modelo, né, astrofísico, de que a Terra ela é constituída de uma matéria mais sutil, menos densa, com os átomos muito mais expandidos. O comprimento de onda associado ao próton, ao elétron, ao nêutron, é um comprimento de onda muito expandido. Ou seja, nós estabelecemos níveis quânticos para a massa do próton, do elétron e do nêutron. Ok? Aí nós teríamos outros níveis quânticos de massa. Na verdade, eu quantizei a massa para poder explicar que a Terra, o planeta Terra, ele tem várias superfícies. Nós temos essa crosta terrestre, que é a superfície mais densa, e
acima da superfície terrestre nós vamos ter uma outra crosta planetária, onde nós temos a chamada superfície física do planeta Terra e teríamos uma outra superfície constituída de um material muito menos denso, onde as ondas eletromagnéticas atravessariam essa matéria com muito mais facilidade e por isso ela se torna invisível aos nossos sensores, aos nossos olhos. Esta superfície, para uma percepção mais densa, ela se torna inexistente. Mas para o médium, um sensitivo, que tem uma visão espiritual, ele pode ver, visualizar e perceber estas cidades, essas regiões. Ok? E não seria uma única superfície, nós teríamos outras superfícies do planeta Terra. Na verdade, o que nós estaríamos fazendo aqui é construir um novo modelo astrofísico do planeta Terra. Um planeta Terra com mais superfícies. E essas superfícies são compostas de um material muito mais sutil do que a matéria densa que nós conhecemos neste plano. Ok? E na mesma maneira que nós temos vida biológica em toda a superfície do nosso planeta, entre os animais, os insetos, os seres humanos, estas outras superfícies também teriam formas de vidas semelhantes. Nós teríamos uma sociedade, essas cidades, como as nossas cidades estão organizadas aqui na Terra, né? No plano astral, nesta superfície estariam localizadas as cidades astrais. E feito de matéria. É matéria. Não é algo fantasmagórico. O espírito ele não é um fantasma, ele é algo real. Ele só não é perceptível pela nossa visão física, porque a luz que os nossos olhos percebem refletido em todos os objetos, essa matéria, ela seria transparente a essa radiação luminosa. Então ela não reflete nada. Como ela não reflete nada, ela se torna totalmente invisível aos nossos olhos. E por isso, praticamente, ela não existiria para nós. Muito bem. Então esse é o primeiro passo para nós compormos algo que nós vamos chamar de projetos planetários. Nós podemos imaginar que esta é uma lei astrofísica para todos os corpos celestes de nossa galáxia e do universo como um todo. Dessa maneira, veja bem, nós poderíamos ter planetas cuja superfície planetária mais densa não teria nenhuma forma de vida biológica. No entanto, nessas outras superfícies, nós teríamos sim uma civilização e formas de vida existindo nestas outras realidades. Ok? Então nós poderíamos pegar o planeta Marte, cujos cientistas dizem, Laércio, mas o planeta Marte é um planeta seco, é um planeta desértico, não há formas de vida em espécie alguma. A ciência concorda com isso. Você vai para o planeta Júpiter, os gigantes gasosos, por exemplo, eles são gigantes gasosos que não têm uma superfície densa, real, física. Mas será que eles não teriam uma superfície nessas outras dimensões de matéria? Que poderia abrigar uma sociedade, uma civilização e formas de vida? Então essas perguntas são muito interessantes. Portanto, no mundo espiritual, nós poderíamos dizer que um planeta tem formas de vida, né? Na superfície astral desse planeta, essas dimensões de matéria, os espíritas chamam de dimensão astral, ou dimensão espiritual, ou plano espiritual. Ok? É por isso que vocês veem alguns espíritas canalizando mensagens de entidades que falam que moravam no planeta Marte. Ele vivia no planeta Marte, mas será que ele vivia no planeta Marte? Em qual superfície ele vivia? Às vezes não nessa superfície física, mas sim nessa superfície astral. As nossas almas transmigram de mundos a mundos no universo, vivendo experiências para a sua consciência. Então a nossa origem seria uma origem extrafísica. Nós seríamos gerados pelo grande Criador cósmico em dimensões sutis da matéria. E
esta nossa alma iria descendo e experimentando, vivenciando em mundos mais densos, para que a consciência cresça e aprenda e viva experiências. Então nós podemos imaginar que projetos planetários são exatamente um conjunto de almas, de formas de vida que são implantadas artificialmente na superfície de mundos. Então o planeta Terra, por exemplo, seria um exemplo típico disso. É um planeta totalmente artificial. Como assim? Artificial. E a natureza? A natureza, desse nosso ponto de vista, seria também totalmente artificial, porque ela seria fruto de uma implantação. Todas as formas de vida que aqui existem são projetadas, são implantadas de acordo com uma premissa anterior. Ou seja, nenhuma forma de vida, nenhum inseto, nenhum micro-organismo existe sem que não seja projetado por inteligências avançadas, sem que não exista um motivo real para essas formas de vida existir. Nós podemos imaginar os projetos planetários como algo muito bem organizado, tá? Que tem um comando central. Porque nós vamos falar desse nosso planeta, que nós estamos mais acostumados a viver com ele, tá? Então vamos centrar a ideia de como funciona o projeto planetário Terra. Ok? Então veja bem, nós temos que imaginar que para que um projeto planetário funcione, alguém teve que projetar. Quem projetou? Quem organizou? E quem implantou? Então nós vamos imaginar que existe, numa dimensão bastante elevada, na superfície mais elevada do planeta Terra, num ponto mais sutil da superfície do planeta Terra, nós vamos ter um comando planetário. Este comando planetário, ele tem como função tudo o que existe abaixo dele. Ok? Muito bem. Então, este comando planetário é responsável por todas as decisões e por todos os destinos das formas de vida que vão vivenciar experiências na superfície deste planeta Terra. Não só na superfície densa, mas nas outras superfícies mais sutis também. Então, primeiro, nós temos que construir um palco, a estrutura. Então, essas inteligências mais avançadas vão preparar as cidades nos orbes astrais. Vão preparar as estruturas para que possam trazer almas oriundas de outros projetos planetários da galáxia. Porque as almas, elas ficam transmigrando de projetos em projetos, de planetas em planetas, de mundos em mundos, para viverem experiências para suas consciências. Então, existe um momento em que o projeto Terra inicia-se. As mensagens esotéricas que nós recebemos de nossos mentores mostram que aproximadamente há 40 mil anos atrás não existia uma alma humana ainda vivenciando experiências na Terra. Nós tínhamos, sim, animais, os macacos, né? ou uma forma de vida próxima àquilo que a gente conhece hoje como ser humano. No entanto, a alma humana, aquilo que habitava esses corpos biológicos, ainda não existia. Eram da horda dévica, eram espíritos dévicos vivendo a experiência no chamado reino animal. Em determinado momento, há um conclave nas estrelas e o planeta Terra irá receber hordas de espíritos humanos. Mas para isso, nós temos que trazer um corpo humano à superfície desse planeta, onde esta alma que será trazida irá se adaptar a esse corpo. Então, esses comandos planetários, essas inteligências que operam nas dimensões mais elevadas, elas trazem para o planeta Terra uma matriz genética específica e ela é implantada na superfície densa do planeta Terra. Ok?
como uma roupa biológica projetada especialmente para a alma que irá vir e usar este corpo para viver uma experiência na matéria. É por isso que não existe o chamado elo perdido, né? A ciência procura há muito tempo o elo perdido, que é aquela conexão entre os macacos, os homídeos lá atrás e o homem moderno, o homem erecto moderno com essa consciência, sem pelo no corpo e tudo mais. Ok? Então esse homem moderno, ele não consegue estabelecer nenhuma ligação com essa evolução darwinista paralela. No entanto, isso não existe mesmo, porque o homem foi trazido pronto de fora e implantado aqui na superfície da Terra por inteligências avançadas. Como se nós tivéssemos realmente uma origem extraterrestre. Vocês vão perceber que toda a nossa discussão vai nos mostrar que nós somos seres extraterrestres vivendo uma experiência na Terra. Nós somos almas oriundas de outras realidades, vivendo uma experiência de passagem na superfície de mundos. Nossas origens não são na superfície de mundos. É muito claro que isso fique em nossas mentes. Feito isso, há cerca de 40 mil anos atrás, esse projeto já pronto, o comando planetário começa a trazer grupos de almas oriundas de várias partes da galáxia para encarnar pela primeira vez na superfície terrestre. Segundo as tradições esotéricas, nós estamos no início da colonização humana, de almas humanas, na superfície da Terra. Então as primeiras almas vão chegar, vão se adaptar aos corpos e vão viver uma sociedade muito primitiva, na Idade da Pedra, isso há 40 mil anos atrás, na nossa chamada linha do tempo. Nas tradições esotéricas tibetanas, nas tradições da própria Helena Blavatsky, esses seres eram chamados de primeira raça mãe, ou a chamada os Rutas. Eles tinham um biotipo pequeno, de aproximadamente 1,60 m de altura, uma pele escura, né? E seu ponto focal era a África mesmo. Então, como todos os cientistas que pesquisam hoje sabem que a origem de nossa civilização humana ela vem da África. Todos os DNAs, né, o DNA primitivo nosso, que gerou todas as espécies humanas, ela tem uma origem africana mesmo. Tá? Isso tem uma explicação até porque dentro dessa nossa visão que nós estamos trazendo para vocês. A nossa visão ela é muito mais criacionista do que darwinista, né? Mas de uma pitada mais científica, tal, né? Dentro de uma coisa muito mais cósmica, porque os criacionistas que existem aí, para eles o mundo tem 7 mil anos, né, de idade, né? Não, essa visão de 7 mil anos não cola com a observação da ciência, com a observação dos dinossauros. A nossa não, a nossa é perfeitamente adaptável, os dinossauros viveram lá atrás e o planeta Terra só vai ser usado para experiências com a horda humana nos últimos 40 mil anos. Então, veja bem, nós vamos começar a chamada primeira fase do Projeto Terra, onde a alma humana é trazida, primeiro ela vem, ela para nas cidades astrais. A alma humana vem, ela estabelece uma colônia nos planos astrais, nessas superfícies que eu desenhei da Terra, dessas outras superfícies que já é chamado de plano astral ou plano espiritual, para posterior, então, um programa de encarnações na superfície terrestre. Então, aí nós já vamos matar a primeira pergunta fundamental que nós fizemos ao iniciar esse vídeo. De onde nós viemos? Então, essa pergunta já está matada. Nós viemos de dimensões superiores, descemos a mundos densos da galáxia, para viver experiências para a nossa consciência. E mesmo estando em mundos densos da galáxia, essas experiências nos planos mais densos da galáxia é passageira. Nós retornamos às dimensões mais sutis. E é nessas dimensões mais sutis que nós transmigramos e transladamos entre mundos e entre estrelas.
Ok? Então a primeira pergunta, de onde nós viemos? Nós não somos daqui. Todas as almas encarnadas neste mundo atualmente têm uma origem cósmica muito mais avançada do que nós podemos imaginar atualmente. Então, nós podemos entender que o planeta Terra, ele é, presta atenção, comandado por um grupo de inteligências que estão fora da matéria densa da superfície deste mundo que nós conhecemos. Então, para todos os efeitos, na nossa humilde visão, tudo que está fora dessa dimensão, está numa dimensão astral, é chamado para nós de mundo dos mortos. Ok? Então, este grande comando planetário estaria localizado no mundo dos mortos. Né? Para quem assistiu, né, o filme Nosso Lar, leu o livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, através do espírito de André Luiz, que conta a sua trajetória após a morte, né, que é uma das referências importantíssimas para o nosso trabalho, sem dúvida nenhuma, para apresentar esse trabalho para vocês, né? Então nós temos a consciência de que existe uma realidade do outro lado, existe vida do outro lado, existe uma sociedade do outro lado. Então é muito mais inteligente a gente perceber que a nossa origem é de lá do que a nossa origem ser daqui, ok? Então nós somos almas que estamos descendo a mundos planetários, vivendo uma experiência culta, morremos, deixamos esse corpo biológico e voltamos às dimensões mais próximas de nossas origens cósmicas. Então, a primeira fase do Projeto Terra, ela vai durar aproximadamente uns 10 mil anos ali, com essas almas primitivas. Na Idade da Pedra, sem uma estrutura organizada, sem uma língua, o homem parecendo mais um animal, uma alma muito primitiva encarnada lá, do que realmente uma alma avançada. Mas aí vai acontecer em nossa linha do tempo, nós precisamos estabelecer aqui para o nosso estudo uma linha do tempo que vai desde os dias de hoje, dando um marco aqui para o ano zero da era cristã, e vamos colocar uma data aqui, 20 mil anos antes do ano zero. Vamos estabelecer um outro marco importante, que é exatamente 10 mil anos negativos, antes de Cristo. Outro marco que é menos 15 aqui, em nosso marco. Muito bem. Por que isso? Porque são datas importantes do chamado calendário cósmico, do calendário do Projeto Terra, da linha do tempo do Projeto Terra, onde eventos vão acontecer. É muito importante para a nossa discussão aqui que tudo o que acontece na superfície desse mundo é planejada. É discutida com grandes inteligências que operam e projetaram tudo isso. Então veja bem, quando chega exatamente a menos 15 mil anos atrás, uma horda de espíritos diferenciadas vai chegar ao planeta Terra. Já não são espíritos primitivos na Idade da Pedra. Eles são oriundos de uma civilização muito avançada, conhecida nos meios espíritas como os exilados de Capela. Então, na verdade, em determinado momento, a Terra recebe uma horda de espíritos para reencarnar em nosso mundo, continuar uma experiência kármica, mas oriunda de um mundo tecnologicamente muito avançado. Então, vocês têm que entender que essas almas tiveram que ser transportadas. Tem que ter uma tecnologia para transportar milhares e às vezes até milhões de almas. Primeiro ponto. Teve que ser muito discutido isso nas potestades estelares, juntamente com essas almas que viriam viver essa experiência na Terra, que isso seria importante. Então esses projetos planetários, ninguém vem na marra, ninguém vem forçado, tudo é discutido, tudo é projetado, tudo é elaborado
por grandes inteligências. E esse grupo de alma decide vir à Terra para viver uma experiência para a sua consciência. Então, o comando planetário Terra, primeiro precisa preparar as cidades astrais. Precisa construir uma cidade específica para abrigar esse tipo de espíritos que virá. Muito bem. Quando esses espíritos vão encarnar pela primeira vez, os corpos biológicos que aqui existiam não servem para eles. Eles são uma alma de um grau diferenciado, de uma estrutura bioenergética diferenciada. Então, o plano astral tem que fazer um novo projeto genético, até trazido, né, desses outros mundos nos quais eles já estavam acostumados com esses corpos, readaptarem ao planeta Terra, e então uma nova geração de seres, uma raça nova irá surgir no planeta Terra, que será chamada e batizada da raça Atlante. Então os atlânticos começam a manifestar-se. Então um corpo mais alto, de 1,80 m de altura, né? Eles têm uma pele agora meio cor de cobre, parecendo índio americano, uma pele vermelha, sabe? Lembrando o índio americano. Então os atlantes tinham mais ou menos essa configuração. Eles eram mais altos, de uma pele diferente, de um biotipo biológico diferente, porque ele iria abrigar uma alma diferenciada. Veja bem, sair de uma condição bastante avançada, de uma experiência de um mundo avançado, vir ao astral Terra e descer e reencarnar em mundos primitivos, que há menos 15 mil anos atrás, a Terra e a civilização que estava aqui estavam na Idade da Pedra. Então, isto é conhecido nas tradições esotéricas como, presta atenção, a expulsão do paraíso e os anjos decaídos. Essas almas altivas que vieram viver uma experiência num mundo muito denso. Então, o chamado paraíso das tradições esotéricas não é o planeta Terra, é outro mundo, é outra origem cósmica estelar. E eles saem desta condição para vir viver uma experiência densa, na Idade da Pedra, num mundo muito primitivo. E usando corpos bastante limitados, que limitavam suas memórias, limitavam suas lembranças cósmicas e até sua capacidade intelectual. Ok? Então, este cruzamento, né, é que as tradições esotéricas falam que os anjos do céu vieram se misturar com as mulheres da terra, com os seres da terra, dando uma raça de gigantes, dando aquela coisa, né? Nós podemos interpretar as escrituras antigas por este ângulo, é uma linha de pensamento, não é uma imposição de verdade. Nós estamos colocando novas ideias para que todos possam raciocinar junto de nós, através de uma outra perspectiva que não é a que nos foi colocada até os dias de hoje. Ok? Muito bem. Então nós podemos já matar a civilização Atlântida. Então a Atlântida começa há 15 mil anos. Aí o que acontece? Essa civilização, ela começa a reencarnar, morrer, reencarnar. E vai passando os milênios, né? Vocês têm que entender que esta cultura, após 5 mil anos de uma experiência planetária, que vai bater exatamente no menos 10 mil anos antes de Cristo, que para nós daria 12 mil anos atrás, estas experiências dessas almas que viriam e continuariam no processo de reencarnação na superfície, vai acontecer exatamente isso. Quando chega exatamente neste marco, esta civilização que vinha mais ou menos, chega a um ponto que ela começa a ascender, ela começa a crescer tecnologicamente. As almas, o comando planetário, ele permite que almas mais inteligentes reencarnem e possa dar uma mudança profunda na cara do planeta. Exatamente igual a que nós vivemos aqui em nossa sociedade atual nos últimos 500 anos, com a encarnação de grandes cientistas, com a mudança estrutural nos destinos da civilização. Então, toda mudança planetária, toda chegada de novas informações, ou de um avanço tecnológico ou científico ou espiritual para a superfície, é implantada e controlada pelo alto, ok? Ou seja, pelos comandos planetários, por aqueles que comandam o projeto planetário. Vai ficar muito mais fácil entendermos
né, no final dessa discussão, a história da data limite colocada por Chico Xavier, todas essas discussões sobre uma transição planetária, sobre um momento de mudança e de transformação planetária, que é o ponto focal desse nosso trabalho Projeto Terra. Ok? Muito bem. Então nós temos aqui, na época da Atlântida, então, Atlântida, ela é uma cópia de nossa experiência planetária atual, uma cópia. É um projeto kármico, onde as almas vêm aqui para viver uma experiência densa, nas condições mais densas, onde o ódio, a guerra, este sofrimento material, esse contato com os sentimentos, que as emoções mais densas que o espírito vai vivenciar, né? Os conflitos, as guerras, tudo que a gente está acostumado a ver em nossa sociedade, em Atlântida aconteceu do mesmo jeito. Mas todos os projetos planetários de superfície, eles sempre têm, presta atenção, um começo, um meio e um fim. Eles não são eternos. As almas, todas as almas vêm viver uma experiência na Terra de passagem. Nada é eterno. A morte faz parte do projeto. Toda alma tem que morrer, porque ela não é daqui, ela não é conectada com as coisas deste mundo. Este mundo denso é apenas para ela viver uma experiência para a sua consciência. Ok? Muito bem. Então, nesta fase, o comando planetário começa então a última fase do projeto Atlântida. Os últimos 500 anos da civilização atlântica vai parecer muito com os nossos últimos 500 anos aqui que estamos vivendo agora. A civilização adquire um conhecimento tecnológico e científico, ela constrói, ela domina o planeta todo, povoa o planeta como um todo, nas grandes expansões, e o reino Atlante, ela se espalha pelo planeta todo. Mas, claro, o conflito, as guerras, os interesses são muito grandes. Ok? E, por incrível que pareça, Atlântida escolhe o seu final de ciclo planetário através de uma grande catástrofe. Atlântida passa primeiro pela experiência de grandes guerras mundiais. E Atlântida desenvolve uma tecnologia muito superior à que nós temos hoje em nosso planeta, a nosso serviço, em nossas mãos. Atlântida consegue construir naves espaciais para viajar até para o sistema solar. Não saíram do sistema solar, mas fizeram viagens para o sistema solar, dominaram a Lua, Marte e outros mundos. Por isso existem hoje muitas teorias de conspiração na que a gente encontra construções em Marte, construções na Lua e tal, que são vestígios de uma civilização muito antiga. Em nosso planeta, nós vamos ter muito material dessa época também, e a gente já vai discutir o fim de tudo isso. Como que uma civilização desaparece sem deixar praticamente vestígios? Atlântida, ela teve um final da seguinte maneira. Primeira fase começa com as grandes guerras mundiais e com o uso de armas cada vez mais sofisticadas. Ok? Grandes cientistas e grandes espiritualistas da Atlântida, né, preveem a catástrofe planetária iminente. Não só uma catástrofe através das guerras mundiais, com armas muito sofisticadas, até armas nucleares, e também preveem uma catástrofe geológica sem precedentes para a civilização atlântica. Uma catástrofe que não afundaria só o continente atlântico, mas afundaria Mu e afetaria o planeta como um todo. Uma catástrofe sem precedentes, gerada pela própria autodestruição da civilização através das grandes guerras mundiais. E, infelizmente, a Atlântida escolhe o pior modo de transitar, que é o modo da autodestruição, que é o modo do sofrimento e da dor. E acontece as grandes guerras e o grande cataclisma Atlântida, encerrando totalmente o final de um ciclo planetário para aquela civilização. O que acontece? Milhões, até bilhões de almas morrem naquele período curto, de poucos anos, e vão tudo para o astral. Vão tudo para as cidades astrais. Neste momento, o plano astral
tem que pegar essas almas e realocar essas almas em outros mundos, em outros projetos pela galáxia. E preparar uma fase que vai durar 2000 anos após este Holocausto Atlântida. Então, existe um período de 2000 anos pós-Holocausto Atlântida que nós vamos batizar de a Era da Luz da Atlântida. Isso é muito importante, porque esta Era da Luz da Atlântida é exatamente o que vai acontecer conosco. Nós estamos passando por um momento planetário idêntico à Atlântida, porque esses projetos planetários eles se repetem pela galáxia. A Terra está repetindo algo que já aconteceu lá em Capela, em outros mundos. Ou seja, esse tipo de experiência planetária é muito comum. Esses projetos planetários eles são comuns pela galáxia, né? Você tem que entender que a galáxia, a Terra tem 4 bilhões de anos. A experiência humana é 40 mil anos atrás só, aqui na Terra. Mas essas experiências humanas elas já acontecem há milhões e há bilhões de anos pela galáxia em outros mundos. Então, nós não somos os únicos em projetos planetários, em experiências planetárias. Nós somos mais um projeto planetário. E esses comandos planetários eles são muito experientes em controlar e levar todo um projeto civilizatório, ok? Então, a Era da Luz da Atlântida. Ao final do ciclo Atlante, nós temos que analisar 2 pontos importantes. O primeiro ponto é o final de um ciclo na superfície planetária. Quando essas almas, todas elas morrem e vão para o plano astral, irá acontecer a separação do joio e do trigo, o chamado juízo final Atlante. Que muitas das culturas, muitas das religiões falam de nosso juízo final atual, de nossa civilização. O que seria esse juízo final? Na verdade, é apenas uma relocação dessas almas que vão para o plano espiritual após todo um ciclo evolutivo, após o final de um ciclo planetário mesmo. E como o planeta na superfície vai mudar as regras do jogo, então essas almas terão que ser relocadas para outros mundos. Então há uma separação, na verdade, de nível kármico, não é? Quando essas almas têm um nível kármico X, elas vão ser relocadas numa direção. 2x vão para um outro departamento, para um outro planeta, num outro estágio evolutivo. E assim, essas almas continuam sua jornada pela matéria e continuam suas experiências cósmicas. Por que é assim? Porque nem toda alma, num projeto evolutivo de 3, 4, 5 mil anos, ela consegue ascensionar. Ou mesmo porque nem todas as almas, elas chegam ao mesmo tempo nesses ciclos planetários, né? Elas podem chegar, por exemplo, tem almas hoje junto a nós aqui, que pode estar na primeira, segunda reencarnação na Terra. Não são almas antigas que fazem 3, 4 mil anos que estão vivenciando uma experiência no projeto Terra. Então essas almas, todas, cada caso é um caso, cada caso é analisado de acordo com a sua jornada evolutiva pelo universo como um todo. Então no caso do final do ciclo Atlântico, milhões de almas vão para o plano espiritual, lá elas são separadas de acordo com seus graus kármicos e posterior transmigração estelar para outros orbes, pela galáxia ou outras galáxias ou pelo universo. E o que acontece com a Terra então? Então a Terra, como ela é apenas um palco de eventos, vocês têm que entender que a Terra é um palco de eventos, um palco onde o cenário é estruturado, é construído por essas inteligências avançadas, que é o chamado, os mentores do Projeto Terra, o Conselho Planetário do Projeto Terra. Então, neste caso, após a Era das Trevas, após esse final de ciclo, que no caso da Atlântida foi catastrófico, o planeta vai ser preparado para entrar na Era da Luz. Como que é isso? Novas regras são preparadas para o projeto de superfície.
ou umbral, como a gente diz, aquelas almas mais densas, não poderão fazer parte desse novo ciclo da Era da Luz. Neste caso, todo o umbral terrestre ele é evacuado, ele é transmigrado para outros orbes. E as almas que posteriormente irão encarnar neste novo ciclo Atlante serão almas, primeiro, que estão num grau evolutivo mais na luz. O planeta Terra também recebe almas oriundas de outros orbes com graus de espiritualidade mais avançada. Então, juntando essas almas que estavam em ciclos anteriores reencarnando na Terra, continuarão a reencarnar, só que as regras mudam para a Era da Luz. O que acontece na Era da Luz? Primeira coisa que acontece na Era da Luz, o espírito, quando ele reencarna, ele vai se tornar um médium, ou seja, faculdades paranormais, como lembrança de suas vidas anteriores, a terceira visão aberta, ele vai ver os espíritos, conversar com os espíritos desde criança. Então, é óbvio que com esse tipo de abertura dado a esses espíritos que reencarnam nessa Era da Luz, as regras do jogo vão mudar, os governos irão mudar, a forma de se dirigir uma civilização de superfície a partir de espíritos estando na luz, tudo muda. É completamente diferente você olhar a Era da Luz e a Era das Trevas. São duas fases totalmente distintas de uma experiência planetária. Olha que coisa interessante, para vocês terem uma ideia, na Era da Luz, após mais ou menos uns 500 anos de início da Era da Luz, na fase Atlante, né, não existiam mais crianças na Terra. Olha que interessante. Não existiam mais crianças, porque o que é uma criança? Uma criança, para nós hoje, é aquele indivíduo que nasce, aquele espírito que não se lembra de suas vidas anteriores, não se lembra de sua natureza espiritual, passa a amadurecer e quando tem uma certa idade ele está maduro, pronto para viver uma experiência mais profunda na sociedade, ou tomar decisões, não é? Mas agora você imagine uma pessoa que se lembra profundamente, totalmente de sua reencarnação passada ou do tempo que morava no plano astral antes de reencarnar. É óbvio que esse indivíduo não será mais uma criança, ele já encarnará adulto. E o avanço científico e tecnológico que isso vai possibilitar, porque os espíritos estarão em constante contato com a dimensão física. Não existirá uma barreira entre o que acontece no plano astral e o que acontece no plano físico, entende? Então, dessa maneira, sem essa barreira, transferência de conhecimento e tecnologia pode estar acontecendo, né? Porque o conhecimento que você tem no plano espiritual, de ciência, de física, de matemática, de tecnologias, então as inteligências extraterrestres estão operando nessas dimensões, porque a própria alma humana, ela é um ser extraterrestre, vindo de fora para viver uma experiência na superfície deste planeta. Então, na verdade, quando nós nos lembrarmos de nossas vidas anteriores, do tempo que vivemos entre uma encarnação e outra nas cidades astrais, e lembrarmos, antes da primeira encarnação na Terra, aqui, de onde nós viemos, nós vamos perceber que nós somos seres de natureza extraterrestre. Nós estamos passando por uma experiência na superfície, nesse orbe planetário Terra. E é claro, nós temos todo aquele comando planetário Terra, todas essas inteligências são seres que coordenaram o projeto e nunca encarnaram neste mundo. Desde o começo do projeto Atlante, essas inteligências são extraterrestres. Então, quem comanda, quem implantou a própria vida e a própria experiência humana e é senhor desta unidade biológica que nós estamos usando, são esses comandos planetários que têm natureza extraterrestre, né? E esses comandos planetários têm sons, têm nomes, que nós vamos falar daqui a pouco o nome dado a esses comandos planetários. Então a Era da Luz, ela é uma era muito curta, ela não tem sentido
se prolongar por milênios na superfície de um planeta. Eu vou explicar por quê. Prestem atenção. Quando um espírito começa a acordar para a sua natureza espiritual aqui na superfície física, ele percebe que ele pode sair do corpo em projeção astral. Imagine alguém que controle a projeção astral a hora que quer. Não tem a hora que eu vou dormir. A hora que ele quer, ele senta, cruza as pernas, num estado de transe, ele abandona a matéria. E vai passear, vai para outros países, vai visitar cidades astrais, volta, ok? Com este grau de liberdade dado a ele. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: ele vai começar a pensar o seguinte: qual a necessidade de eu continuar habitando corpos materiais? Isso aqui vira uma traste, isso aqui vira uma talha que eu tenho que ficar carregando. Quando eu tomo consciência da minha natureza espiritual, você está a um passo da ascensão. Você está a um passo de libertar-se da matéria e viver somente naquelas dimensões espirituais mais elevadas, da cidade astral, do nosso lar para cima. Entendeu? Por isso, quando o André Luiz chega no plano astral procurando a sua mãe não estava lá. Demorou um tempo até a sua mãe vir ao encontro dele. Por que isso? Porque a sua mãe estava numa outra dimensão mais elevada, num outro grau de consciência, até próximo de espíritos ascensionados. O que é um espírito ascensionado? O ascensionamento pode se dar na Era da Luz ou não. Você pode ter espíritos que começaram a reencarnar na época da Atlântida, por exemplo, há 3.000 anos antes da transição. Viveu umas 20, 30 reencarnações sucessivas e ele passou a ascensionar. O conselho kármico que decide, cada alma quando vai reencarnar, tem lá um grupo de seres na cidade astral que reúne-se com ele e prepara aonde, como e quais as condições que esse espírito vai reencarnar. Por isso que no caso do Chico Xavier, ele tinha um contrato, vamos assim dizer, ou um acordo com Emmanuel, o espírito Emmanuel, que eles eram muito amigos de longa jornada cósmica, de quando Chico Xavier estivesse encarnado, Emmanuel seria o seu guia de luz, seu orientador, seu anjo protetor, vamos usar esse nome. E quando, ao contrário, Emmanuel estivesse reencarnado, vivendo uma experiência na matéria, Chico não reencarnava e ficava do outro lado como o seu mentor, como o seu orientador direto da sua experiência reencarnatória. Então, todos nós, quando vamos descer para uma experiência planetária, nós temos um conselho que planeja, que não é uma pessoa, são várias pessoas que estão num grau de consciência muito elevado no plano astral, que toma essas decisões. Então é muito importante, porque a nossa pergunta também vai ser: quem toma as decisões para os destinos de nossa civilização? Então nós temos um grupo de seres que toma as decisões de nossos karmas individuais, ou seja, que toma a decisão que cidade, que família, que país eu vou reencarnar, em que quais condições, se eu vou encarnar pobre, rico, doente, feio, bonito, que tipo de corpo eu vou ter, quais as condições que esse corpo vai se apresentar neste mundo. Então, dessa maneira, o espírito vivencia uma jornada planejada, dentro de certos projetos. Então tudo é projetado, até as próximas reencarnações. Então é óbvio que tem espíritos que passou por muitas reencarnações e o conselho kármico prepara a última reencarnação desse espírito, dando as condições de abertura de consciência, dando aberturas de uma certa mediunidade para ele, para que ele possa fechar como última reencarnação na superfície do planeta. E isso pode acontecer, a qualquer momento do projeto Terra, se a alma tem uma jornada mais longa, mais antiga. Não é necessário um juízo final, não é necessário esperar uma transição planetária para espíritos ascensionarem, porque ele não precisará retornar mais na matéria neste projeto Terra assim estabelecido. Ok?
Então, dessa maneira, nós entendemos que o período da luz, da era da luz, ele é muito curto, embora as modificações estruturais na sociedade são totalmente intensas. Você não reconhece a era da luz e a era das trevas. São duas coisas completamente diferentes em termos de arquitetura, em termos de cidade, em termos de construções e em termos de andamento de organização social. Porque a nossa sociedade é uma sociedade das trevas. É o lucro, é o poder político, é o poder financeiro. Na era da luz tudo isso é banido, porque as almas encarnadas seguem uma consciência maior, seguem um ideal maior, elas estão em contato com todas essas forças superiores, portanto, a partir deste momento, a trajetória que se constrói na superfície de um mundo é completamente diferente, porque é uma total mudança de paradigma, ok? Por isso a Era da Luz, na época da Atlântida, ela dura mais ou menos os 2000 anos, e depois, num conclave estelar, o comando do Projeto Terra resolve encerrar. E todas as almas que estão vivendo em corpos físicos, porém esses corpos físicos agora não são mais prisões kármicas. O espírito se liberta, sai dele a hora que quer, né? Entendeu? Então, a partir de um determinado momento, há um conclave, todos os espíritos abandonam a matéria, conscientemente, não há mais morte, sabia? Na Era da Luz não existe morte, na Era da Luz existe abandono consciente da matéria. Olha que interessante. Não é? A humanidade vence a própria morte. Isso é algo inédito. É difícil você achar alguém em nossa civilização, em nossa sociedade, mesmo um grande mestre espírita, que vence a morte, que abandona o corpo a hora que quer. Nós temos algumas histórias de alguns mestres, como Paramahansa Yogananda, como muitos outros mestres na Índia, que transcenderam a própria morte no sentido de abandonar conscientemente o seu corpo na hora que ele deseja. Não é um suicídio, não é dar um tiro na cabeça, não é nada disso. É um contato intenso com o plano espiritual, com o conselho kármico, é um momento de supraconsciência, onde ele, juntamente com o conselho, resolve terminar esse projeto de superfície para ele. Então ele vai lá no conselho, vem uma equipe técnica, puxa o cordão de plata, desconecta o plug. Vocês estão me entendendo? Desconecta o plug é como um pino que a gente desconecta aqui dos nossos aparelhos eletrônicos, e este corpo deixa de funcionar e o espírito está liberto deste corpo para continuar sua jornada fora da matéria. Isto é um total controle sobre a morte. E na Era da Luz isso é possível para todos, ok? Não há uma morte real. E outra, na Era da Luz nós vencemos todas as barreiras das doenças. Nós achamos a causa das doenças, a causa dos cânceres, todas as causas, elas são eliminadas. E o indivíduo poderia viver num corpo físico mais de 1000 anos. Mas ele não quer. Qual espírito liberto em sã consciência quer carregar o corpo por mais de 500 anos? É bobagem. Ele percebe que este corpo passa a ser algo que o atrapalha em seu processo de libertação cósmica. Então ele usa por pouco tempo, vivencia o máximo das experiências que a superfície poderia lhe fornecer, e ele chega no momento exato que ele chega à conclusão, o conselho chega à conclusão, é uma conclusão conjunta entre o teu espírito e o conselho kármico que planejou a sua jornada na Terra, e ele então se liberta desta condição física e passa a viver e ascensionar nos planos espirituais. E a Era da Luz em Atlântida chega ao final num conclave. Mas olha que interessante, as construções, a tecnologia, o contato com os seres extraterrestres. Na Era da Luz os extraterrestres andam no nosso meio como qualquer estrangeiro anda em nosso meio. Porque na Era da Luz, as barreiras das trevas são eliminadas. Os extraterrestres dividem tecnologia conosco. Né? Então nós podemos usar naves, aparelhagem, tecnologias fantásticas, aplicadas em todos os campos da ciência. Ok? É bem isso.
né, que talvez o Chico Xavier queria nos dizer sobre a data limite, que após este período, então, a humanidade, se não entrasse num colapso, igual a Atlântida entrou, nós poderíamos começar a receber do plano astral as dádivas da Era da Luz. Essa Era da Luz seria implantada aos poucos, ela não é de bum. Ela seria implantada depois de 500 anos, lá no futuro, tudo estaria mudado na face da Terra, do nosso planeta, da nossa civilização. Porque a civilização acordaria para a lei do Espírito. A ciência acordaria para a natureza real do Espírito. E as regras sociais, políticas e científicas seriam todas mudadas. É a mudança total de paradigma nos princípios filosóficos de nossa civilização. Ok? Então, esta fase da Era da Luz, ela é encerrada, todos os espíritos são retirados e o planeta Terra, a superfície terrestre, será preparada para uma nova horda de espíritos que chegarão para vivenciar mais uma vez a Era das Trevas. Então, neste período que nós podemos associar há cerca de 7.000 anos, a 6.000 anos antes de Cristo, aí mais ou menos nesse período nós estaríamos terminando a Era da Luz e iniciando novamente a Era das Trevas. Mas o que acontece? Veja bem, eu tenho uma civilização avançadíssima, cidades avançadíssimas construídas, uma tecnologia sem precedentes. O que eu vou fazer com todo esse material? Duas coisas. Primeiro, a maior parte tem que ser destruída. Porque não se esqueçam que tudo isso é apenas um cenário. Apenas um cenário onde se desenrola uma experiência planetária, um grande teatro planetário. Como diz no Bhagavad Gita, né? Um grande teatro. Criado por Krishna, para que a alma pudesse viver o seu personagem. Cada encarnação, né, a alma vive um personagem, veste uma fantasia e vive como um ator o seu personagem na peça teatral chamada Terra. Então o comando planetário Terra, ele destrói, com tecnologia avançada, ele destrói todo vestígio de alta tecnologia e prepara o planeta Terra para a chegada de novas almas na Era das Trevas. Por isso que nós temos em nossa atual civilização, na arqueologia de nossa atual civilização, grandes mistérios, como, e a Grande Pirâmide, Laércio? Quem fez tudo isso? Você vai lá no Peru, tem aquelas construções em Machu Picchu fantásticas, aquelas pedras gigantes cortadas, você não põe um gilete no meio, aquela porta do sol no Peru gigantescos, que é impossível que povos primitivos na Idade da Pedra, há 4, 5 mil anos atrás, tenham construído tudo aquilo. Como que você explica isso, professor? Simples. Vestígios da era de uma civilização muito adiantada na Terra, porque não foram construídas por seres primitivos, mas sim por seres muito avançados. Você quer ver que coisa interessante? As pessoas acham que uma civilização muito avançada, seres muito avançados, iriam construir prédios suntuosos. Quanto mais espiritualmente avançado você é, mais harmonia com a natureza você vai desejar. Eu pergunto, qual o material mais natural que você pode ter para construir uma casa? Pedra. Qualquer material artificial que nós conhecemos, plástico, tal, essas coisas, a gente percebe que não tem uma energia boa, não tem uma vibração natural perfeita. Mas a pedra não. A pedra é perfeitamente harmonizada com as plantas, com os animais e com a bioenergia. Então, um espírito muito avançado, ele percebe tudo isso, ele vai seguir outras leis da sua própria bioenergia, da sua própria psique, da sua própria alma. Então, seus prédios são feitos de pura rocha natural. Então, ele constrói as suas casas, suas construções, mas com uma tecnologia tão avançada, a ponto de transportar pedras do tamanho que ele quisesse, pedras pequenas, grandes,
e o corte e a colocação sem nenhuma argamassa, mas simplesmente assentando, como se uma tecnologia muito avançada não só levantasse, ao colocar a pedra amolece, ela se molda totalmente ao outro, ao corte, depois endurece de novo, como num passe de mágica. Então nós podemos entender a pirâmide do Egito, por exemplo, a grande pirâmide de Quéops, como uma construção tecnológica fantástica, onde ali dentro da câmara do rei tinha uma máquina. E os caras tiraram a máquina e deixaram só a construção de pedra. Porque aquela máquina conhecia leis físicas de energias cósmicas que desconhecemos na nossa atual ciência. Que as pessoas que são fanáticas por pirâmides fazem as experiências de conservação de alimentos, tudo isso e tudo mais, e você vai perceber que tem uma força oculta e que os antigos sabiam como é que funcionava, os atlantes sabiam, e portanto existia um equipamento sofisticadíssimo ali que aproveitava todo esse poder da forma da estrutura da pirâmide, amplificando o poder dado por aquela estrutura geométrica ali. Então, só que essa máquina foi retirada, só deixaram a construção de pedra, ok? Então, para nós que não sabemos nada disso, é um grande mistério. Quem fez, como é que fez, que coisa, né? Então, essas dúvidas. Em todas as construções do passado foram assim. Mas tem uma coisa interessante. Os Atlantes e o Conselho Planetário Terra, eles não quiseram destruir todos os vestígios dessa civilização da Era da Luz. Não quiseram. Eles achavam que isso seria muito importante como história lá na frente e ia servir para outras coisas que eles bolaram. Então eles falaram assim, nós vamos pegar parte de toda essa tecnologia, toda essa material e nós vamos escondê-la da humanidade que virá. Que somos nós, a humanidade que virá somos nós, nessa nossa era de 6.000 anos para cá. Então eles escolheram locais na Terra que geograficamente, para aquela civilização primitiva que viria, seria inacessível. Tá? Então vai lá nos Alpes, nas cordilheiras dos Alpes, né? Lá no Himalaia, aqui na América do Sul, sabe? Lá na Antártida, e constroem bases subterrâneas com alta tecnologia, e leva para esses locais toda a tecnologia vigente no fim da Era da Luz. E esses locais são conhecidos como as civilizações intraterrenas. Todos nós sabemos que a gente chama de civilização a partir dos sumérios, né? Os sumérios, babilônios, com a primeira escrita, a primeira cidade organizada, estrutura. Mas só que hoje a arqueologia está descobrindo coisas há 10.000 anos atrás, está descobrindo coisas de 8.000 anos atrás, incrivelmente, aquelas construções gigantescas, estão em outros locais, é na Turquia, é em lugares distantes, é no fundo do oceano, que seria improvável que seres muito primitivos, bem mais primitivos do que sumérios e babilônios, pudessem ter construído uma estrutura tão organizada e tão funcional quanto. Não há explicações arqueológicas para isso. E estão descobrindo cada dia mais. Muito bem. Então agora nós estamos num ponto muito importante do Projeto Terra, que é, ao mesmo tempo que começa a chegar almas primitivas para começar a reencarnar com o espírito nas trevas, na idade primitiva, há 6.000 anos atrás, paralelamente, em bases onde esse povo não vai ter acesso, vai estar desenvolvendo uma civilização na Era da Luz. É como se fossem bases físicas, operacionais, para os extraterrestres operarem, para os espíritos operarem e também para uma classe de pessoas que estariam ascensionando na Era das Trevas, ao invés da última encarnação, ou as duas últimas encarnações dele ser nas trevas, os negros encarnam ele na luz. Mesmo sem ter a Era da Luz, abertamente no planeta, nós temos uma mini Era da Luz acontecendo em uma região muito específica do planeta. E esses locais podem ser visitados quando os espíritos e os seus mentores te levam para lá. Geralmente fora do corpo, fora da matéria. Alguns abduzidos
por extraterrestres ou por intraterrestres, que é muito difícil uma pessoa comum no nosso mundo aqui saber a diferença entre um intra e um extra, porque eles são muito parecidos, principalmente quando eles são humanos, né, avançados, tem uma estrutura de humanos avançados, você não sabe se são extra ou se são intras, ou espíritos mesmo do plano astral terra ascensionado, adensando com suas naves sofisticadas e fazendo os contatos, fazendo as abduções, levando vocês para bases operacionais aqui na Terra e ser trazido de volta. Né? Escreveu uma coisa interessante, o famoso caso desse abduzido chamado Travis Walton. Ele conta claramente no seu caso, ele já esteve no Brasil várias vezes, que ele foi abduzido por um modelo de nave. E ele ficou os 4 dias com os extraterrestres. Ao ser trazido de volta, ele é trazido no outro modelo de nave. Então, obviamente, ele teve que ser levado para uma base, ficou um tempo com os extraterrestres, e na hora de ser trazido de volta, ele pegou uma outra modelo de nave que o trouxe de volta. Olha que interessante. Tá? Então, ele não foi abduzido por uma nave e ficou na nave o tempo todo. Não, os ETs têm bases operacionais sofisticadas aqui na Terra, onde eles operam abertamente. Só que o plano espiritual sabe disso, o conselho kármico sabe disso, e o comandante do Projeto Terra sabe, esses ETs operam unissonamente com o comando planetário. Então, quando eu falei esse comando do Projeto Terra, não é um carinha barbudinho que está lá controlando a Terra. São centenas e milhares de espíritos neste comando. São muitos espíritos. E de várias naturezas extraterrestres, operando, de várias raças, trabalhando junto para o sucesso dessa experiência planetária do homem. Vamos falar agora, então, nós vamos entrar agora no último capítulo do Projeto Terra, que é a nossa fase. Então, deixa eu desenhar a linha do tempo aqui para vocês me acompanharem. Vamos colocar o dia de hoje, aqui no final. Vamos colocar o ano 0 da era cristã. E vamos colocar este ponto aqui sendo praticamente uns 6.000 anos antes de Cristo. Esse período histórico aqui, gente, olha, o que acontece, toda essa história da humanidade, todos vocês conhecem. É só pegar os livros de história, todas as guerras, todas as destruições, toda a experiência humana está gravada nesses últimos 8.000 anos de história. Ok? Só que ninguém contou para vocês o que aconteceu no lado espiritual. Esse é o objetivo de nosso trabalho aqui, do Projeto Terra. Nós temos uma consciência de nossa alma. Então, na verdade, hoje é muito importante vocês entenderem. Não tem nenhum Atlante aqui. Não tem nenhum lemuriano vivendo com a gente. Porque os projetos planetários têm um começo, meio e fim. E uma alma, quando ela chega à Terra, ela tem um projeto de quantas encarnações ela vai ter aqui. E a hora que ela vai embora da Terra. Ela não fica 11, 10.000 anos num projeto preso, tendo que reencarnar direto. Isso significa que o projeto não deu certo. Né? E os projetos não são assim, eles são muito bem elaborados porque dê certo. Toda alma tem a oportunidade de aprender e de vivenciar. Inclusive isso aqui não é uma escola igual vocês pensam, que você tem que fazer exame e passar de ano. As coisas são diferentes, as regras são outras. Né? O aprendizado ele acontece de outra maneira. Ok? Então, na verdade, nós podemos pensar da seguinte maneira, acompanhe comigo no gráfico. Eu vou pegar hoje e vou pegar aqui 500 anos atrás. O que acontece? Que nos últimos 500 anos houve uma mudança radical no projeto e a civilização começa a ascensionar, começa a avançar científica e tecnologicamente, até nós chegamos numa projeção geométrica nos últimos 50 anos. Você não reconhece o nosso planeta. Se você pegar um habitante 50 anos atrás e botar ele no dia de hoje, ele não reconhece o planeta. Não reconhece as descobertas científicas, o avanço que teve. Mas, se você pegar um indivíduo de 6.000 anos atrás e colocar ele na era de Cristo, não mudou nada para ele, ele está em casa. Ele não vai notar diferença nenhuma no planeta. Então isso significa o quê? Significa que quando chega nos últimos 500 anos, o Projeto Terra vai sofrer uma mudança. O comando planetário prepara o último ciclo.
Porque eu já disse para vocês que os projetos planetários têm um começo, eles têm um meio e um fim. E toda vez que esses comandos planetários, esses projetos planetários estão chegando no último ciclo, o plano astral libera conhecimento para que a humanidade possa ter uma globalização, possa ter uma integração, né? Muito importante. Porque uma das coisas interessantes é que nós recebemos espíritos de vários locais da galáxia. Isso é importante colocar aqui. Essas hordas que chegavam à Terra de origens diferentes da galáxia, elas tinham graus evolutivos diferentes. E, portanto, o plano astral coordenava as suas descidas à superfície e a pontos geográficos distantes uns dos outros. Portanto, essas civilizações não mantinham contato físico uma com as outras. Você quer ver o caso dos povos maias. Os maias passaram mais de 1000 anos na superfície da Terra, morrendo, reencarnando, e nunca entrou em contato com o ocidental. Nunca entrou em contato com o europeu, com o chinês, com o africano. Eles foram extintos praticamente sem ter esse contato geográfico. Isso significa que a Terra, ela era palco de muitas hordas, de vários níveis ao mesmo tempo, em graus evolutivos diferentes, que usavam o planeta Terra para a sua experiência evolutiva na matéria. O que é um final de ciclo planetário? O final de ciclo planetário é uma coisa muito louca, porque é o seguinte, vamos supor que tem a horda dos maias. A população das Américas, na época da chegada de Colombo, era muito maior do que a população europeia. Em termos de índio, gente que morava aqui, tinha muita gente morando aqui. Você está entendendo? Então, o processo evolutivo nas Américas era muito intenso. No entanto, o grau evolutivo dos europeus, quando chega e trazendo uma das armas mais destruidoras para esses índios, que eram as bactérias e os vírus e as doenças, que os americanos não tinham uma resistência orgânica. Eles morriam de varíola, eles morriam de gripe, uma simples gripe os matava. Então, a população nas Américas foi praticamente 2/3 dizimada somente no contato biológico com os europeus. Isso é kármico. É claro que o plano astral sabe disso. É claro que o plano astral sabia que esse choque ia acontecer e essas mortes iriam acontecer. Agora você imagine que coisa interessante. Eu tenho uma horda que o cara encarna aqui, morre e volta para a sua horda chefe. As cidades astrais, eles ficam separados lá também. Mas no final de ciclo planetário, isso não pode acontecer. Vamos supor que vem um japonês para o Brasil, uma horda japonesa, né? Ele se casa com uma índia brasileira. Aí ele tem um filho. Quem é que vai descer ali? Né? Vai ser o espírito japonês ou o espírito índio, que é um mestiço, né? Você percebeu que neste momento o plano astral já está fazendo uma fusão, tanto no plano físico, quanto no plano astral, essas hordas estão interagindo. Só que essa interação, o primeiro ponto, era catastrófica, né? No ponto de vista físico, no ponto de vista de choque cultural, choque de poder, choque de valores. Né? Os europeus chegam com uma tecnologia de armas mais avançadas, domina praticamente toda a América, todos os povos americanos com força, com violência. Porque os europeus, quando chegaram nas Américas, eles só tinham um único objetivo, um único, que era saquear as Américas. Ok? Só esse objetivo, não importava, índio era animal, índio não tinha alma, sabe? As religiões viam o índio como um animal, então eles vinham, destruíam, roubavam as riquezas, e principalmente quando eles encontraram ouro no Novo Mundo, né? Para eles, ouro e prata foi o grande mecanismo de saquear o Ocidente. Muito bem. Então, vamos sair de 500 anos atrás e vamos chegar nos últimos 50 anos, que é o que nos interessa profundamente para nos falarmos da grande transição planetária que se aproxima. Falarmos do conceito da data limite colocada pelo nosso mestre Chico Xavier. O que seria tudo isso? Dentro desse contexto que nós estamos colocando para vocês, desde o começo deste material, desse nosso projeto, nós estamos mostrando que todas as decisões de mudanças planetárias, de rumo da civilização, elas são tomadas pelo Conselho Planetário no nível mais alto em nosso planeta, que, claro, tem um intercâmbio constante
com outros níveis de consciência na galáxia. Nós temos os conselhos planetários, nós temos os comandos planetários, mas nós temos um comando maior que controla o sistema solar, nós temos um comando maior que controla um setor da galáxia, e assim as hierarquias vão se elevando, mostrando para vocês que o Conselho Planetário Terra, o Comando Planetário Terra, é um comando pequeno em relação aos comandos superiores que ainda vão existir nas hierarquias maiores, né, até chegar numa consciência cósmica mais ampla de tudo que vocês poderiam chamar de Deus, para simplificar o discurso. Né? Então, na verdade, quando nós chegamos nesse último ciclo planetário, é porque nós estamos próximos a uma grande mudança planetária, o fim de nosso projeto na Era das Trevas. E é por isso que o comando planetário ficou muito preocupado com os destinos de nossa civilização no momento atual. Após a explosão da primeira bomba atômica, durante o final da Segunda Guerra Mundial, o comando astral se reúne e tenta discutir qual será o destino de nossa civilização. Será que a nossa civilização vai repetir os graves erros da Atlântida, onde nós, ao invés de transmutarmos, transformarmos, passarmos para a luz de uma forma harmônica, de uma forma inteligente, de uma forma consciente, dentro do projeto evolutivo natural, ou nós vamos optar pela barbárie, pela guerra, pela dor e pelo sofrimento, pelo jogo de nosso ego e levar o mundo a uma grande catástrofe planetária, que leva praticamente a humanidade, à extinção da humanidade no plano físico, né? Através de nossas próprias autodecisões, porque nós temos o livre-arbítrio aqui para tomar as decisões. O plano superior, eles não podem intervir da forma como a gente gostaria, porque nós estamos numa experiência de livre-arbítrio. No entanto, existem forças poderosas controladoras de tudo isso. Neste momento, então, eu acho no final desse ciclo planetário, com tudo isso que nós falamos, nós podemos discutir agora o conceito da data limite, colocada por Chico Xavier em um de seus discursos. Chico Xavier nos diz, através de sua fantástica mediunidade, que ele ouve dos espíritos, do seu guia Emmanuel, que exatamente na época em que o homem pousa pela primeira vez na Lua, que é um feito da humanidade física muito importante, saiu do planeta Terra e pousou no astro, como se fosse a libertação da Terra, né, da humanidade através de das suas próprias pernas, da sua própria tecnologia, do seu próprio esforço. Existe uma reunião no plano espiritual, né? Até Chico Xavier coloca de sua maneira bastante simples essa colocação, mas com muito conteúdo, com muita sabedoria. As potestades celestes se reuniram num conclave estelar, reunindo várias forças espirituais do sistema solar ou de sistemas solares próximos, para decidirem os destinos de nossa civilização. E ele diz que Jesus, o grande mestre planetário da Terra, vai intervir em nosso nome. Isto significa o quê? Quem realmente decide os destinos de nossa civilização? Então não é Jesus. Jesus faz parte deste comando planetário. Quando se reúne conclaves de inteligências avançadas, exatamente para tomar uma decisão, este próximo ciclo será através da destruição por um conclave nuclear, ou será por uma mudança harmônica, equilibrada e consciente para o despertar do espírito neste momento planetário. Então, segundo o próprio Chico Xavier nos coloca, o comando planetário queria terminar o projeto Terra naquela época. Por algum motivo, a humanidade estava pronta para um holocausto nuclear, com aquela Guerra Fria, com aqueles momentos que nós passamos, complexos. A humanidade quase entra num conflito nuclear, na crise dos mísseis de Cuba,
quando os russos vêm e colocam uma base de mísseis nucleares em Cuba, a crise foi violenta. Se o plano espiritual não intervém de uma maneira, nosso planeta tinha sido destruído naquele momento. Então, esse comando planetário Terra deu uma moratória de 50 anos, segundo o Chico Xavier, que termina agora em 2019. Então, o que acontecerá em 2019? Se não ocorrer até lá um holocausto nuclear, se não ocorrer até lá um desequilíbrio planetário que leve a humanidade a uma guerra em larga escala, como seria, professor, a mudança a partir desta data? Então eu quero que vocês entendam o seguinte: esta data ela não é um ponto de inflexão, de a partir daqui tudo muda rapidamente, não. Os mestres nos dizem que se nós chegarmos até lá sem um holocausto nuclear, é bem possível, né, que nós poderíamos continuar mais 20, 30, 50 anos sem um holocausto nuclear. No entanto, os objetivos do projeto Terra é terminar ele, porque ele tem que ter um fim. A gente não pode ficar eternamente trocando figurinha nas trevas. Então o plano astral planeja a chegada da Era da Luz. Então, após esse período, a lei do karma, que é a lei das trevas, começa a ser extinta e a Era da Luz começa a se manifestar. Como? O próprio plano espiritual vai começar a intervir. Como? Aparecendo, materializando espíritos, mais médiuns abrindo sua consciência de verdade. Não são pseudos médiuns que acham que canaliza alguma coisa, não. São fenômenos poderosíssimos que vai convencer cientista, político e todo mundo da existência da vida após a morte. É uma intervenção. Os extraterrestres começarão a se manifestar de uma maneira jamais vista antes, provando para toda a ciência e todo incrédulo que a vida extraterrestre é real e eles sempre estiveram aqui. Os ETs não é alguém que está chegando agora investigar o planeta como um alienígena. Não, eles fazem parte do projeto Terra. Essas descobertas vai mudar radicalmente os paradigmas. Mas é claro que isso não é em 10, 20, 15, isso pode acontecer em 50 anos, em 100 anos. Essas coisas vão se manifestando cada vez mais intensa e a partir do momento que essas forças intervêm com mais poder, a Era das Trevas vai ficando lá atrás. Por quê? Porque essa geração é consumida, os espíritos todos que fazem parte desta Era das Trevas começam a morrer, começam a ir para o astral e começam a mandar embora, começam a transmigrar. Nós vamos construir então no astral, sem nenhuma catástrofe, nenhum holocausto, o juízo final. É isso que eu pleiteio. Eu quero que a transição planetária seja suave dessa maneira. Eu não gostaria que nós repetíssemos o colapso atlântico, com uma grande guerra nuclear e posterior a Terra reagiria com uma catástrofe geológica sem precedentes. Levantando o continente, descendo o continente, isso seria de sofrimento inexplicável para a nossa humanidade. Nós, espiritualistas, trabalhamos intensamente para que a transição planetária seja através da luz e da consciência e não através da guerra, da dor e do sofrimento. Então, é importante nós entendermos que a transição planetária que todos nós pleiteamos, ela já está acontecendo. A chegada dessa nova tecnologia, a própria chegada da internet, de construir uma rede planetária, onde todos os espíritos, hoje, através dessa rede planetária de comunicação, eles podem se sentar na frente de um instrumento e olhar toda a história do planeta, avaliar todas as épocas que esse planeta viveu, coisa que nunca teve antes. Ele pode assistir num vídeo, num filme, Roma antigo, né? Todas as guerras feitas no passado, ele vai perceber, puxa, era eu que estava lá, era eu que estava naquela fantasia, vivendo aquela ilusão. Então eu começo a acordar, eu faço uma síntese de minha experiência em toda a história do planeta.
Isso é muito importante, esse grau de comunicabilidade, onde a luz pode chegar a todos sem distinção. Por exemplo, uma palestra ou um vídeo como esse que vocês estão ouvindo da gente, há 50 anos atrás era impossível. Hoje não, hoje você senta no seu computador, você entra lá, você vê todo esse material diante de você, para você estudar, para você obter o conhecimento. E conhecimento significa era da luz. Ok? Porque só o conhecimento liberta. Não adianta, se você não tiver sabedoria, isso não vai libertar você. Você vai continuar nas trevas, cometendo os mesmos erros, cometendo as mesmas falhas. A luz, que é um símbolo do conhecimento, quando a gente fala de luz, luz é uma metáfora que nós utilizamos para dizer acordado. Você acorda e lembra das suas encarnações passadas. Você lembra de suas vidas anteriores. Você lembra do tempo que você passou entre vidas. Isso é estar na luz. E o planeta caminha para esta condição, com a ajuda dos espíritos desencarnados e com a ajuda dos irmãos das estrelas, que também são espíritos que não habitam a matéria. No entanto, a sua atual condição tecnológica de operar em várias dimensões faz com que eles materializem em nosso meio, se tornem visíveis para nós de uma forma muito simples para eles. E somem, desaparece, vai para outra dimensão como simplesmente fosse um apertar de um botão. Então nós vamos chegar neste momento planetário. Eu torço muito para que nesses próximos 5 anos aí a gente não entre num colapso nuclear, numa guerra, os muçulmanos, os árabes, o Oriente Médio, toda aquela crise que nós estamos assistindo no mundo, uma crise entre os russos e os ocidentais, que isso não se transforme num colapso mais profundo da nossa civilização. A gente torce para que as armas nucleares sejam controladas, os ânimos sejam controlados, para a gente atingir este momento, e o Conselho Planetário da Terra, o Comando Ashtar, nos fornecer este grau de abertura espiritual, este grau de abertura para que nós possamos então acordar de nosso grande sono de espíritos adormecidos na superfície desse mundo. E acordarmos desse sono para a nossa verdadeira realidade, a nossa verdadeira natureza cósmica. Isto é o que o nosso mestre Chico Xavier quis nos ensinar sobre essa data limite. Eu quero dizer a vocês que não houve só esse conclave em 69. Nós recebemos informações que muitos outros conclaves após essa data foram realizados no espaço, né, para continuar organizando e ditando os rumos da civilização, né, daqui para frente. E nós estamos com muita fé de que a luz vai prevalecer diante dessas trevas. E que vai chegar o momento onde os irmãos das estrelas irão se manifestar mais intensamente em nosso meio, quebrando essa atual proibição que nós temos da manifestação do plano astral na superfície terrestre. Você vê, é muito difícil hoje você convencer um materialista, você convencer um cientista de que existe vida após a morte, de que é possível uma comunicação mediúnica com o plano astral, com os espíritos superiores. Isso porque os espíritos não têm a ordem do comando central para romper essa barreira e provar ao cientista de uma forma contundente de que esta realidade existe. Mas a partir do momento que as leis mudam, que o plano astral permite este tipo de situação, as forças espirituais, as forças extraterrestres, em conjunto, irão intervir em nossa humanidade, trazendo conhecimento, trazendo uma abertura psíquica, uma abertura de conhecimento jamais vista por nossa civilização. Aí você me perguntaria, professor, e as profecias? E os grandes profetas que previram grandes catástrofes, previram guerras sem precedente, essa história do anticristo, e Nibiru, o astro X, que vem destruir a Terra, causar uma catástrofe, tudo isso existe? As profecias, elas não existem para ser exatamente cumpridas.
as profecias, elas nos dão um alerta de que pode acontecer. Como nós estamos nas mãos de inteligências, essas inteligências têm o controle da situação. E este controle pode seguir por esta direção ou por essa direção. Por isso que há os conclaves das estrelas. Por isso que houve o conclave que Chico Xavier nos ensinou, nos mostrou. Esses conclaves são para definir e tomar decisões. A Terra vai para este caminho da autodestruição ou vai para essa? Qual que nós vamos controlar? Quando que nós vamos promover uma abertura de conhecimento para os homens de superfície? Então, na verdade, nós somos, sim, controlados por forças superiores, porque nós somos um projeto implantado por essas forças superiores. Então, a partir do momento que essas decisões foram tomadas lá em cima, fora da matéria, elas vão ser cumpridas aqui na superfície terrestre à risca. Então, essas forças irão intervir e as profecias poderão ou não ser cumpridas dessa ou daquela maneira. E a Era da Luz poderá adentrar-se sem que haja uma catástrofe, sem que haja um colapso planetário, causando uma destruição em massa em nossa civilização e um sofrimento incomensurável para as almas encarnadas nesse mundo. Então, eu trabalho imensamente para que o plano astral possa dar para nós essa dádiva de transitarmos entre a Era das Trevas e a Era da Luz através da sabedoria, através da harmonia e através da grande abertura cósmica que os planos superiores estarão nos dando à civilização de superfície. Ok? É isso que eu desejo a todos nós deste planeta, que nós possamos juntos tomar uma consciência de nossa verdadeira natureza, de nossa alma. Sabemos que nós estamos neste mundo de passagem, nós não somos daqui, nenhuma alma é daqui. Nós estamos passando dentro de um projeto elaborado por inteligências avançadas para que nosso espírito, nossa alma adquira um grau de consciência, um grau de sabedoria, um grau de experiência para ascensionarmos aos planos superiores e poder continuar a nossa jornada cósmica pelo universo. Desejo a todos namastê, muita paz e até um próximo encontro, até um próximo vídeo. Muita paz.